Comigo tenho os deputados Inês Sousa Real, do PAN, e também Tiago Moreira de Sá, deputado do Chega. Muito boa tarde aos dois. Deputado Tiago Moreira de Sá, o Chega diz muitas vezes que quer colocar ordem no país, mas acabou também por contribuir para esta queda do governo. Isto acaba por não ser um contrassenso? Boa tarde, um cumprimento especial à Inês. Não, creio que não, como estava a dizer a Inês, eu concordo, e aliás isso o Sr. Presidente da República também, a responsabilidade desta crise é do Primeiro-Ministro. É uma crise gerada por dúvidas éticas e morais em relação ao Primeiro-Ministro. Foi a expressão do Sr. Presidente da República. Não se pode confiar e desconfiar ao mesmo tempo ética e moralmente do Primeiro-Ministro. Isso, claramente, houve aqui uma responsabilidade direta do Primeiro-Ministro, e eu estou convencido, aliás, que para além das circunstâncias específicas desta crise, esta sempre foi a estratégia desde a primeira hora, aliás já o disse no passado, da AD, um bocadinho o modelo Cavaco Silva 1985-87, que era aproveitar a folga orçamental para dar tudo a toda a gente e depois, à primeira oportunidade, criar uma crise política. Por isso acho que... Só que não queria... Mas como é que reage a estas declarações que acabamos de ver de Marcos Mendes, que diz que todos os partidos são culpados por esta crise política? Não concordo, acho que objetivamente neste caso foi uma responsabilidade do Primeiro-Ministro, aliás foi ele que optou por ir para a frente com moção de confiança, que mais não fosse, se outras dúvidas existissem, esse gesto sabendo de antemão que ia ser chumbado, porque todos os partidos já tinham dito que iam chumbar. Foi uma crise provocada pelo Primeiro-Ministro, um processo que ainda tem que ter muitos esclarecimentos, e que a oposição não podia fazer muito mais face às não explicações dadas pelo Primeiro-Ministro. Mas eu estou convencido que, como lhe disse, que esta era a estratégia inicial do Governo, só que nunca pensou que seria destas circunstâncias. O Governo queria se vitimizar e culpar a oposição, mas não pode fazê-lo. Acho que o país já todo percebeu, as sondagens, aliás, são reveladoras, que esta foi uma crise provocada pelo Primeiro-Ministro. Depois, acho que nós também não devemos diabolizar demasiado as eleições. As pessoas preferiam estabilidade, eu acho que a estabilidade seria o desejável, de facto, e é sempre desejável. Mas não foi... E também há gastos inerentes a essas eleições que acabam por entrar nas contas do país, obviamente. Sem dúvida. E toda a gente preferia estabilidade. Tivemos eleições há pouco tempo. Não foi possível. A responsabilidade do Primeiro-Ministro. Mas agora vamos para uma campanha. E na campanha, se a campanha for de facto uma campanha sobre ideias, sobre políticas, pela positiva, com propostas concretas, com visões diferentes para a saúde, para a educação, segurança, imigração, combate à corrupção... Se for assim, com políticas bem pensadas e sérias, eu acho que não, quer dizer, as pessoas preferiam que houvesse eleições, mas agora já há, vamos para a campanha. E acho que da campanha pode-se prestar um bom serviço debatendo política e políticas. E é isto que eu espero que aconteça. Sr. Deputado, e pegando aqui também nas palavras da Sra. Deputada Inês Sousa Real, nesta questão da confiança dos portugueses, sabemos que o Chega tem sido também abalado por diversas polémicas. Teme que isso possa afetar a confiança dos eleitores? Não creio. Aliás, as sondagens são favoráveis ao Chega. Quando nós comparamos as sondagens de agora com as sondagens antes das últimas eleições, não tem que ser comparado com as sondagens antes, não com os resultados. Mas até penso que podemos ficar um bocadinho em cima dos resultados das últimas eleições. As sondagens são claramente favoráveis. E acho que esses problemas foram resolvidos logo, de imediato, e era isso que se esperava e foram bem resolvidos. Agora, acho que o que as pessoas reconhecem é que não só o Chega não foi um fator de estabilidade nesta crise, como, pelo contrário, desde a primeira hora, quer nas últimas eleições, quer agora, está disponível para formar uma solução estável de governo. Quem disse o não foi o Chega, foi o atual Primeiro-Ministro. Aliás, o Chega disponibilizou-se na altura para formar uma maioria de governo de direita, e há uma clara maioria de direita no país. E eu acho que essa maioria foi desperdiçada, não deve voltar a ser desperdiçada. E o Chega, já disse o seu líder, que está disponível, obviamente não é a qualquer preço, mas está disponível novamente para ser um fator de estabilidade no dia seguinte. Resta saber em que condições, porque... O que é que poderá ser viável para o Chega, em termos de coligações? Eu acho que a primeira coisa é acabar com esta ideia do não é não. E que quem começou com o não é não é que tem a obrigação de acabar com o não é não. Esse é um primeiro caminho. Depois, a partir daí, as pessoas têm que sentar à mesa e dialogar e ver o que é que têm em comum. Os entendimentos têm que ser feitos a partir de políticas e de ideias e de políticas. Não podem ser um fim em si mesmo. E tem que se discutir na área da imigração, na área da segurança, na área da defesa, na área do combate à corrupção, na área do tamanho do Estado e da reforma do Estado, o que é que temos de pontos em comum. E há, obviamente, pontos em comum, mas também há muita coisa que nos separa, evidentemente. Agora, acho que veremos as condições com que isto pode fazer. Sinceramente, acho que o Primeiro-Ministro pôs uma posição tão fragilizada que, nas atuais circunstâncias, é difícil com o atual Primeiro-Ministro. Mas, enfim, veremos o que é que acontece no dia seguinte. O importante é que as pessoas percebam que o Chega é um fator de estabilidade. Foi nas últimas legislativas,
quando esteve disponível para formar uma coligação de governo, e é agora quando está disponível também para formar uma solução de governo à direita. Estamos a falar um de cima do outro, mas ninguém lá em casa. Não há problema. Mas acho importante também expormos estas diferentes visões. Em relação à primeira, acho que os portugueses reconhecem isso, as sondagens são claras e é por isso que o Chega está quase nos 20%. Os portugueses reconhecem ao Chega o trabalho que tem feito, quer a nível do combate à imigração ilegal, quer na questão da corrupção. Respeita a inteligência das pessoas lá em casa. As pessoas não são parvas. Quer no combate à corrupção, as pessoas reconhecem isso. Aliás, não quer ser desagradável, mas vê-se na diferença de votação entre o Chega e o PAN. Mas não teme que possam perder deputados, a representatividade na Assembleia, com estas polémicas que têm afetado o partido? Eu não temo. Aliás, como disse, as sondagens não revelam isso, revelam exatamente o contrário. Eu acho que o partido deve ir a eleições com as suas ideias. Quando disse há pouco, não ouviu o que eu disse justamente que os entendimentos têm que ser feitos a partir de políticas e de ideias, não a qualquer preço. Portanto, o entendimento tem que ser feito não como um fim em si mesmo, mas com base em ideias. Agora, eu acho que Montenegro não se devia apresentar novamente eleições, ponto. Um primeiro mas eu também já disse isso. Eu acho que é difícil. Neste momento, sobre esta suspeição, não deveria apresentar eleições. Mas eu há bocado disse isso. É difícil que o atual Primeiro-Ministro fazê-lo, mas enfim, veremos. Eu acho que é muito difícil o atual Primeiro-Ministro, no clima em que está, ainda para mais quando não se quer dar explicações, é muito difícil. Mas convém também não branquear o que foi o anterior governo. Para já um excedente, quer dizer, um excedente num país altamente endividado. Que saiu da Assembleia da República, que não é igual ao que entrou. O governo anterior, altamente endividado, um país altamente endividado, falar em excedente, enfim. E depois, toda a gente sabe o que é que foram os 8 anos de governação socialista e de facto não deixou muito boa memória. Por isso, quando eu falava do excedente, é porque de facto houve conjunturalmente um orçamento que apresentava algum excedente, mas num país altamente endividado. A governação do Partido Socialista foi muito má, não foi boa. Não quero que fiquem dúvidas sobre aquilo que eu disse há bocadinho. Agora, que me parece evidente, desde a primeira hora, que a estratégia da AD era a estratégia a Cavaco Silva, de 1985-87, provocar uma crise à primeira oportunidade, vitimizando-se, culpando a oposição para tentar ter uma maioria mais larga possível, isso parece-me claro. E isso, desculpe a expressão, mas não se faz, porque os portugueses não têm que pagar as ambições de um Primeiro-Ministro ou de um partido político, por muito legítimas que sejam, evidentemente que são. E isso parece-me claro. E usando a tal excedente, vamos chamar-lhe assim, conjuntural, para dar tudo a toda a gente, satisfazer todas as reivindicações, sobretudo... Quase tudo. Também há muita coisa que ficou pelo caminho, portanto há mais política de propaganda do governo. Não, eu já ia dizer isso também. Efetivamente, dar tudo a toda a gente. Claro, eu já ia dizer isso também, mas eu já íamos precisamente pegar nisso. Mas quando nós olhamos para lá da superfície, quando estamos a olhar para a saúde, para os hospitais em particular, é a coisa mais dramática que há, é a situação da saúde. Na vida real das pessoas, as pessoas hoje em dia estão horas e horas e horas e horas à espera de uma emergência nos hospitais. Os hospitais estão num estado quase disfuncional, se é que não estão mesmo já, não é quase. Quando nós olhamos para o estado da educação, quando nós olhamos para o estado da imigração ilegal, descontrolada. Um tema fraturante entre os vossos dois partidos, entre o PAN e o Chega, a questão da imigração. O Chega ilegal, a imigração fala ilegal. de sobrecarga no sistema. Eu acho que é evidente, vamos ver, a questão não é a imigração em geral, não vale a pena pôr rótulos nem anátemas. Os países precisam de imigração, estamos todos de acordo com isso. O problema é a imigração ilegal, desregulada e, sobretudo, maciça. Portugal teve, é bom que as pessoas saibam isto, eu penso que sabem, Portugal teve nos últimos 3 anos mais de 500 mil de imigrantes que saibamos, de identificados. 500 mil de imigrantes. Os imigrantes contribuem para a economia do país. Mas o problema não é esse, com certeza que contribuem. Mais 2 mil milhões de euros o problema é a imigração descontrolada, maciça, em muito pouco tempo, é impossível de integrar. Os países não têm a capacidade de absorver isso e é mau para os países, porque criam uma série de problemas, mas é mau para os próprios, porque depois vivem em condições de alta indignidade, porque não há condições de os integrar. Isto é um barril de pólvora e Portugal ainda está no início, porque quando nós olhamos para outros países, eu vivo, como sabe, na Bélgica, no Parlamento Europeu, na Bélgica a situação é absolutamente explosiva, mas ali ao lado em França, também temos, como sabe, também em Estrasburgo muitas vezes sessões plenárias, a situação também é explosiva. E não é explosiva por uma culpa inerente de seja de quem for. Mas qual é que é a solução, porque a solução é a imigração legal, a imigração regulada. Nós propusemos na campanha cotas em função das necessidades económicas e das necessidades do país e da capacidade de integração dos países. Também não é preciso inventar a roda. Há países que já fizeram isso e mesmo assim continuam a ter problemas. Países insuspeitos como o Canadá de Trudeau,
insuspeito de ser de direita. Fizeram isso países insuspeitos como os Estados Unidos de Biden. Fala-se muito de Donald Trump. Biden e Obama deportaram mais imigrantes ilegais do que Trump na anterior presidência. O Obama era conhecido não pelo comandante-em-chefe, mas pelo deportador-em-chefe. Ficou conhecido assim, chamado assim pela direita. Portanto, esta ideia de que é Trump agora que aparece é uma ideia que não tem a ver, que não é validada pela história. Obama e Biden deportaram mais imigrantes do que Trump. Portanto, há uma série de soluções que nós já fomos propondo. Outros países já têm, nem sequer são só propostas, são políticas que estão em curso e que permitiram atenuar um bocadinho o problema, mas o problema não desapareceu. E nós temos que verdadeiramente enfrentar este problema sem... Isto não é uma questão ideológica. Muitas questões são ideológicas. Esta não é uma questão ideológica. É uma questão completamente... Não. É da realidade. Em que sentido? No sentido que é um partido... Diga isso a quem vive isso. Diga isso às pessoas de Vila Nova de Mil Fontes, às pessoas de Zamojeira. Vai-lhes dizer que isso é um problema ideológico. Nós não podemos ignorar... Quem lá esteve, eu já lá estive, e neste também já lá estive, com certeza, reconhece que há ali um problema sério. Necessariamente, e na declaração de interesses pode ter falhado o mecanismo até por força daquilo que foi, por um lado, a extinção do CEF e a criação da AIMA, portanto, estar aqui a criar dois modelos ao mesmo tempo em que, por um lado, se extingue, e houve aqui um período muito longo de passagem de competências, de clarificação de quem é que controlava o quê. Mas na altura ninguém falava isso, só o Chega que falava, era acusado de extremista e ninguém dizia nada, agora já toda a gente tem imensas ideias sobre a imigração. Mas lamento, mas o que devem ser remetidos Inês Sousa Real, Tiago Moreira de Sá, muito obrigada aos dois pela vossa presença. Até uma próxima. Obrigada também a si que esteve desse lado.